Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Carini Raup, eu sou advogado, trabalhista, sócio do escritório Flávio Bino Filho Advogados, que é o escritório que presta serviços aos sindlojas na área trabalhista e sindical. Então, hoje a gente está dando início a está modernizando as lives, a gente está usando uma outra ferramenta aqui um pouco mais moderna. A gente está se especializando, já é a terceira live que a gente faz para os associados aos sindlojas, e hoje a gente está se adaptando ainda com algumas novidades. Eu ainda não estou, já fiz algumas lives, mas às vezes a gente se atrapalha um pouco aqui nas questões tecnológicas, mas hoje, a princípio, aqui a gente para dar menos corte. A gente conta com a internet, né? Então às vezes pode ter algum probleminha de pique de conexão, e eu não estou conseguindo hoje, como essa nova ferramenta, eu não consigo ver quantas pessoas estão ao vivo aqui. Eu não estou vendo ainda, mas daqui a pouco eu me acerto aqui e me ajusto. Bom, pessoal, então já temos 1h51 segundos, 1 minuto e 51 segundos de live. Vou esperar um pouco mais aqui o pessoal entrar. A gente vai fazer aqui o Joy Colares dando boa tarde. Então, o Joy já iniciou aqui a ferramenta dos comentários. Então, quem quiser, como é que vai funcionar a live de hoje? Como a gente fez nas últimas, né? Então, a ideia é eu fazer uma apresentação inicial. Qual é o tema da live de hoje? É a retomada das atividades, né? Então, até agora, a gente já fez as lives sobre as normas e as ferramentas à disposição dos empregadores para evitar o desemprego, né? Então, a gente falou muito sobre banco de horas, sobre teletrabalho, sobre concessão de férias, mitigação de regras. A gente falou depois na segunda live sobre a MP 936, sobre suspensão e sobre redução de jornada, sempre com a ideia de preservação de empregos e o afastamento do trabalhador do local de trabalho. Hoje, a nossa live ela tem um viés um pouco diferente. A ideia nossa hoje aqui é começar a tentar falar no que tem se convencionado falar no retorno na nova normalidade, né? É claro que a gente não vai ter uma normalidade integral ainda, mas essa nova normalidade. Aqui já tem uma turma aqui já dando boa tarde. Cristiane Lobato, Ana Cláudia Peixoto, o Arcione, Piva, um abraço para ele, gente aí do nosso sindlojas, Bárbara Almeida, Mari Demickey e o Alexandre Peixoto, superintendente do sindlojas. Aqui todos da nossa audiência. Bom, então, de novo, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Carini Raup, eu sou advogado sócio do escritório Flávio Bino Filho Advogados, que presta serviços aos sindlojas. Eu, além de advogado, sou também professor de Direito do Trabalho. Então, na pós-graduação da Unicinos, da Fevale e do IMED. Então, me irrita também, não posso me esquecer da minha colega e amiga Aranaldi. Bom, pessoal, então vamos dar início um pouco Então, a ideia aqui da sistemática é eu vou fazer uma apresentação inicial, algo em torno de 30 minutos, e depois, então, a gente vai abrir o espaço para perguntas. Quem quiser já ir colocando as perguntas aqui, pode ir encaminhando dúvidas e questionamentos, que eu, se possível, no decorrer da apresentação, a gente encaixa uma outra pergunta, ou então, ao final, a gente passa e repassa todas as perguntas. Bom, como eu disse, então, o objetivo da nossa live de hoje é falar um pouco sobre a retomada das atividades e os cuidados que os empregadores devem tomar. Isso é um primeiro ponto importante, né? Muita gente está falando, a gente recebe muita ligação que, de fato, está com a operação fechada, está sem entrar nada, né? E especialmente os pequenos, que têm um fluxo de caixa menor, e muita gente, a gente brinca, vendia o almoço para poder pagar a janta,
Então, de fato, a situação é muito complicada, mas, como já diria minha avó, tem que tomar cuidado com quem come muito mel, às vezes se lambuza. Então, o retorno das atividades tem que ser feito com muito cuidado para evitar a criação de um passivo trabalhista. E aí, o primeiro ponto que a gente pode falar um pouco é sobre essa... E saiu uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal falando sobre a Covid como doença ocupacional. E aí eu vou me ater ao início da nossa apresentação a desmistificar um pouco e esclarecer um pouco dessa confusão em torno desse tema. Bom, o que é doença ocupacional? Doença ocupacional é aquela doença que está relacionada à atividade laboral, à atividade de trabalho. Então, há que se ter, para que uma doença seja qualificada como ocupacional, o chamado nexo de causalidade. Eu, de novo, aqui eu sempre falo isso. Nas nossas lives a gente procura falar português, não juridiquês. A gente vai tentar usar o vernáculo simples aqui. Às vezes, infelizmente, é preciso recorrer a alguma outra questão jurídica, mas eu vou tentar aqui ser o mais simples possível para facilitar na compreensão de todos. Então, para que uma doença seja reconhecida como ocupacional, é preciso que haja o chamado nexo de causalidade. O que significa? O que é nexo de causalidade? É um nexo de causa e efeito, causa e consequência. Ou seja, eu trabalho em determinada atividade e por conta desta atividade ou do exercício dessa atividade, eu fiquei doente. Então, doença, moléstia, que me impede de trabalhar, ocupacional, doença, né, moléstia, que me impede de trabalhar e que eu adquiri essa doença ou essa moléstia dentro do ambiente de trabalho e no desempenho dessas atividades de trabalho. A gente sempre dá o exemplo, que é o exemplo mais clássico, né, de doença ocupacional, que são os digitadores, né, a pessoa que está digitando com ALER. O que é ALER? É lesão por esforço repetitivo. Então, aquele empregado que digita, fica muito tempo do seu tempo da sua atividade profissional digitando, e em função disso, da má utilização da digitação, acaba podendo adquirir uma lesão por esforço repetitivo. E essa lesão por esforço repetitivo, essa LER, se comprovada que a relação dela é com a atividade de trabalho, ela se caracteriza, ela se qualifica como doença ocupacional. E qual é a diferença de uma doença não ocupacional com uma doença ocupacional? Vamos do início. O empregado, quando ele está acometido por uma doença, e se essa doença o impede de trabalhar, ele necessariamente tem que se afastar das atividades de trabalho. Então, esse afastamento, se for inferior a 15 dias, ele é pago, ele é abonado pelo empregador, ou seja, o empregado não comparece ao trabalho e o empregador paga como se ele estivesse trabalhando, paga os dias de trabalho. Se ele ficar afastado por mais de 15 dias, ele então ingressa no chamado benefício previdenciário, ele fica apto a perceber o benefício previdenciário, ele vai ter que fazer uma perícia junto ao INSS, constatado que de fato ele está incapacitado para o trabalho, a partir do 15º dia útil, a partir do 15º dia, não útil, a partir do 15º dia, ele passa a perceber benefício previdenciário e o empregador não precisa mais pagar o salário do empregado. Isso acontece em ambas as doenças, seja uma doença ocupacional ou não. A diferença é que na doença ocupacional, quando ele retorna do benefício, vamos lá, o empregado ficou afastado por 60 dias, ficou doente, um atestado médico, 15 dias, a empresa pagou, depois do 15º dia útil, foi encaminhado ao INSS, o INSS deferiu o benefício. Ficou afastado 2 meses. 2 meses e 15 dias. Então, durante esses 60 dias, ele recebe o benefício previdenciário e quando ele retorna, ou seja, quando ele está de novo apto a trabalhar, se a doença foi reconhecida como ocupacional, ele tem a garantia provisória ao emprego, ou seja, ele não pode ser demitido sem justa causa. Então, esse empregado ele adquire a garantia provisória no emprego pelo período de 1 ano.
desde a data do retorno. Então, nesse nosso exemplo, ele voltou depois de 60 dias, ele não pode ser demitido no prazo de 12 meses contados do retorno. Essa é a primeira consequência da doença ocupacional. E essa é uma consequência objetiva, não tem margem para discussão. Se a doença é ocupacional e para que ela seja ocupacional é preciso que tenha um nexo de causalidade, de novo, entre a doença e as atividades laborais, se essa doença for reconhecida como ocupacional, ele automaticamente tem garantia provisória no emprego pelo período de 1 ano. Além disso, então essa é a primeira consequência. Além disso, se a doença ela foi ocupacional, é possível que o empregador seja responsabilizado a pagar uma indenização pelos danos causados ao empregador. Então, são coisas diferentes. Uma não há discussão, ela é automática, que é a garantia provisória no emprego. A segunda seria uma responsabilização do empregador a pagar uma indenização compensatória ao dano causado ao empregado. Vamos de novo. Eu gosto muito de falar em exemplos porque é mais fácil da compreensão de todos. O empregado, naquele nosso exemplo, ele ficou doente por uma questão ocupacional, ou seja, decorrente do ambiente de trabalho, e ficou afastado por 60 dias. Durante esses 60 dias, ele teve gasto com médicos, gasto com equipamento, com medicamentos e com uma internação hospitalar. E a empresa, vamos supor, não tinha plano de saúde. Todo esse custo que ele teve, que é decorrente dessa doença ocupacional, ele, em tese, pode cobrar do empregador. Mas para que ele cobre do empregador, não basta que a doença seja ocupacional. A doença precisa ser ocupacional e é preciso ter um elemento de culpabilidade. Porque a responsabilidade do empregado pelos danos causados ao empregador, como regra geral, ela é subjetiva no direito. O que significa que é subjetiva? Ela necessita de prova da culpa do empregador. E a culpa, ela se divide em 3 elementos, ou imprudência, ou imperícia, ou negligência. Então, se o empregado ele ficou doente no ambiente de trabalho, e se ele teve algum dano, esse dano pode ser um dano de ordem material, ou seja, gastos efetivos, materiais, para comprar um medicamento. Gastou R$100 no medicamento. Isso é dano material. Por quê? Porque é um dano que se comprova materialmente. R$100 o custo que ele gastou. Eu posso cobrar esse dano material se o empregador foi culpado, ou seja, foi negligente na sua conduta, na direção desse trabalho do empregado. Ou foi imperito ou imprudente. Qualquer dessas características gera culpa por parte do empregador. E não só esse dano material, que é o dano específico do gasto material do trabalhador, como o chamado dano moral. Então, se eu sofri algum dano moral à minha honra ou à dignidade do trabalhador, eu posso cobrar isso do meu empregador na Justiça do Trabalho. Então, por isso que é deveras importante que o empregador, ele, primeiro, tome todos os cuidados do mundo para afastar o nexo de causalidade, para que a doença não seja reconhecida como ocupacional e, portanto, que o empregado não tenha direito à garantia provisória no emprego. E, além disso, ainda que a doença seja reconhecida como ocupacional, é preciso que ele tome uma série de atitudes para que se afaste a culpa do empregador. Então, porque são dois pontos que são diferentes. Uma coisa é a doença ocupacional, que precisa de um nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, e outra coisa é a responsabilidade do empregador, que decorre da sua culpa. Então, o empregador ele tem que trabalhar nas duas pontas. Primeiro, para afastar o nexo de causalidade, então para evitar que o empregado se contamine ou fique doente no ambiente de trabalho. E, em segundo lugar, ele precisa também tomar atitudes ou providências para que, se caso isso ocorra, que ele não seja reconhecido como culpado. Então, que ele possa demonstrar que ele tomou todas as medidas possíveis de forma que ele não possa ser reconhecido
como negligente, imprudente ou imperito na condução, né, ou no exercício do que a gente chama de poder diretivo do empregador, né, que é o poder de mando do empregador sobre o seu empregado. Então, essas são as linhas gerais sobre a questão da doença ocupacional. Bom, há uma exceção, ainda antes, há uma exceção a esse nexo a necessidade de prova do nexo de causalidade entre doença e a relação de trabalho, que é o chamado nexo técnico epidemiológico. O que fez? Isso ainda na época se não me engano, do governo Lula. Se editou uma norma por parte da Previdência para inverter o ônus da prova, para gerar uma presunção de relação de causalidade. Vou tentar explicar isso. Hoje, em regra, como regra geral, cabe ao empregado ou a alguém comprovar o nexo de causalidade entre doença e a atividade de trabalho. Essa é a regra geral. Para que uma doença seja ocupacional, eu tenho que provar essa relação de causalidade. O governo federal, há mais tempo atrás, como dito, ele inverteu esse ônus da prova. O que ele disse? Em algumas situações, vai haver uma presunção. Não vai precisar essa prova do nexo de causalidade. Como é que ele fez essa presunção? Avaliando quantitativamente os casos de doenças relacionados a determinadas atividades. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, LER com atividade de digitação. Como é muito comum, e a incidência de casos ela é muito comum, ela é notória entre digitação e LER, o que o governo federal fez? Estabeleceu um nexo de causalidade prévio entre empregados digitadores e LER. De sorte que, quando um empregado é digitador e ele adquiriu LER, há uma presunção de que aquela doença já nasce como ocupacional. Ela inverte o ônus da prova. Caberá ao empregador dizer, não, nesse caso, ainda que ele seja digitador, ainda que tenha LER, essa doença não foi no ambiente de trabalho, e sim foi em atividades alheias ao ambiente de trabalho. Então, esse é um exemplo mais concreto, mas há outros tantos que estabelecem nexo técnico epidemiológico, que é uma presunção entre a doença e a atividade laboral. Ligadas os dois, automaticamente essa doença passa a ser tida como doença ocupacional. Bom, desculpa, eu vou ter que tomar uma aguinha. Bom, mas então, aí a pergunta que fica, a Covid-19, né, decorrente do coronavírus, ela estabeleceu algum nexo de causalidade? Não. A Covid-19 ela não tem nexo técnico epidemiológico, ou seja, o governo não estabeleceu que para determinadas funções há uma relação de causalidade imediata entre Covid e atividade. Não fez isso. Deveria fazê-lo? Talvez. Por exemplo, eu aqui imaginando, quais seriam as profissões que me parece razoavelmente lógico que se estabeleça um nexo prévio de causalidade? Médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente. E, por exemplo, um médico ou um enfermeiro que tenha adquirido a Covid-19, é bem provável que ele tenha adquirido, já que ele está submetido a uma situação diária de contato com doentes, que ele tenha adquirido essa doença no ambiente de trabalho. Então, se justificaria que o governo estabelecesse um nexo direto entre essa atividade e essa doença, mas ele não o fez. Ao contrário, o governo ele estabeleceu, na medida provisória 927, um dispositivo que diz o seguinte: Covid-19 não será doença ocupacional, vírgula, salvo quando comprovado o nexo de causalidade. Esse dispositivo, quando ele foi editado, a gente até ali, porque, na verdade, esse dispositivo ele não diz nada, porque ele simplesmente repete aquilo que a gente já disse como regra geral. Para que uma doença seja ocupacional, ela precisa do nexo de causalidade. Então, essa já é uma regra geral para toda e qualquer doença. Não era necessário editar uma norma para estabelecer essa regra geral que já existe para outras doenças. O que me parece que o governo federal tentou fazer? O governo federal
tentou deixar isso ainda mais claro. Ó, a regra geral é essa, mas vamos deixar mais claro. Não vai ter doença ocupacional pelo Covid só quando definitivamente comprovado o nexo de causalidade entre doença e as atividades laborais. Só que essa medida acabou, foi o tiro que saiu pela culatra. Infelizmente, a gente sabe que esse governo ele tem um viés ideológico forte e ele sofre muito com isso. E, de novo, ele sofreu, mas ele também, às vezes, paga por isso, né? Ele editou uma norma, como eu disse, que não precisava editar. Essa norma foi questionada no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal também, na minha avaliação, uma análise equivocada, ele, a partir de casos como esses que eu pontuei, se vocês, como eu, acompanharem, o julgamento está disponível no YouTube. O voto do Alexandre de Moraes e do ministro Barroso, eles exemplificam com enfermeiros, com médicos, exatamente pessoas que estão na linha de frente da atuação com a Covid-19, em que se justificaria essa presunção de nexo entre os dois. Mas, primeiro, a norma ela não estabeleceu uma presunção, ela disse que não teria essa presunção, mas não pode, ao se suspender uma norma, dizer o que ela não disse. O Supremo não pode fazer isso. O que o Supremo pode avaliar é se aquela norma ela é ou não constitucional, e se ela tiver alguma perspectiva de ser inconstitucional, uma ideia, ou no início, num julgamento liminar, há uma probabilidade dela ser entendida como inconstitucional, ele pode suspender essa norma. E foi exatamente o que a maioria dos ministros fizeram. Eles entenderam que aquela norma foi mal, poderia ter uma violação constitucional, e por hora suspenderam essa norma. Então é como se ela não tivesse existido. Bom, então vamos perguntar, Eduardo, então significa agora que uma Covid-19, quando um empregado que esteja trabalhando, ele esteja doente, esse empregado ele tem uma presunção de que essa doença é ocupacional? Não. Não tem nenhuma norma que estabeleça essa presunção. Continua a valer a regra geral que faz como necessária a relação de nexo de causalidade entre doença e as atividades de trabalho. Então, foi uma norma editada que não precisava ter sido editada e uma suspensão que não precisava ter sido suspensa, porque ela não diz nada de novo, ela não diz nada diferente da regra geral. Então, concretamente, vamos pegar exemplo de novo, então. Eu estou com o meu estabelecimento em funcionamento, e esse estabelecimento, esse meu empregado, ele está com o diagnóstico de Covid-19. Ele tem que ser afastado, vai ficar afastado pelo período que o médico recomenda. Então, se o período for superior a 15 dias, os 15 dias o empregador paga e depois disso encaminha para benefício previdenciário. E esse benefício, eu tenho que emitir a CAT ou não? Olha, o empregador não tem nenhuma presunção de que essa doença seja ocupacional. Caberá ao empregador avaliar no caso concreto, a partir das circunstâncias fáticas específicas, se ele acreditar que aquela doença foi adquirida no ambiente de trabalho ou não. Por exemplo, eu tenho 3 empregados e nenhum tem diagnóstico de Covid, só um. Bom, me parece que isso não foi adquirido no local de trabalho, porque é só um que tem. Então, por isso que é importante o diagnóstico e logo do diagnóstico o afastamento, porque se mais de um tiver diagnóstico de Covid no ambiente de trabalho, vai ser muito difícil que o empregador possa desqualificar essa doença como doença ocupacional. Aí eu acho que vai ser muito complicado. Por quê? Voltando lá, em que pese eu tenha dito que a edição da SMP ela não disse nada com nada, repetiu uma regra geral, eu consigo entender o porquê o governo federal fez isso. Porque ele fez isso já presumindo
que auditores fiscais do trabalho ou que juízes do trabalho, de forma contrária à regra geral, estabelecessem que Covid-19 é doença ocupacional sempre, presumida. Então, claro que tudo é um jogo de ação e reação. O governo ele acaba reagindo antecipadamente a uma possível manifestação de auditores fiscais ou de juízes do trabalho, me parece que agiu de forma equivocada, e o efeito, o tiro que saiu pela culatra. Porque agora, com essa decisão do Supremo, a gente já vê isso, muita gente está reforçando aquela ideia de que há uma presunção de que Covid é doença ocupacional, quando não é isso que o Supremo disse, e não era isso que a medida provisória procurava afastar. Então, por isso que a nossa recomendação, ao fim e ao cabo, é que os empregadores adotem todos os cuidados possíveis para evitar o contágio no ambiente do trabalho e a propagação do vírus no ambiente de trabalho. Essas medidas a serem adotadas, elas se prestam nas duas pontas. Primeiro, para afastar o nexo de causalidade e para afastar que essa doença seja reconhecida como doença ocupacional, e além disso, para que se a doença for tida e reconhecida como ocupacional, afastar o elemento de culpabilidade do empregador. Então, e são inúmeras as medidas, e aí a gente pode, até quando a gente pensou na live de hoje, a ideia era a gente falar basicamente sobre essa decisão do Supremo e sobre isso que a gente acabou de falar aqui, sobre a Covid como doença ocupacional, os riscos, emito ou não emito a CAT, enfim, sobre como o empregador deve atuar. Depois de agendada essa nossa live, o governo estadual editou 2 decretos. Né? E o decreto estadual, que é o principal até agora, o chamado decreto que estabelece o distanciamento controlado. E que tem tudo a ver com a nossa live de hoje, que fala sobre a possibilidade de retomada das atividades. Né? A gente sabe que Porto Alegre ainda não houve um retorno, especialmente no comércio, o retorno é apenas nas microempresas, então, bastante, ainda aquelas que não de rua, né, não aquelas de shopping, então há um retorno de atividades muito mitigado ainda, mas a partir desse decreto há uma luz no fim do túnel. É possível que agora, nos próximos dias, a depender da bandeira, da bandeira a ser qualificada a nossa região aqui de Porto Alegre, é possível que a gente entre nesse chamado distanciamento controlado. Claro que esse distanciamento controlado ele tem uma série de medidas trabalhistas complicadas ainda, porque, na verdade, são medidas de prevenção à propagação do vírus e elas acabam tendo uma interligação com as questões trabalhistas. Né? Então, em resumo, vou tentar aqui, de forma bem apertada, resumida, estabelecer algumas linhas gerais sobre esse decreto. O decreto ele estabelece essa flexibilização do distanciamento, né, que é o chamado distanciamento controlado. Então, é uma ideia, isso ontem até uma live da FEComércio, com uma presença de advogados e do economista-chefe da FEComércio, que tem bastante contato com o governo, se deu algumas ideias, até umas ideias preocupantes, de certa forma, sobre previsão de manutenção desse distanciamento controlado. Né? O Lucas Schifino falou muito sobre intermitência. A gente vai acabar agora nos próximos dias com o possível retorno das atividades, vai ter que se acostumar à nova normalidade, e essa nova normalidade ela vai ser muito caracterizada pela intermitência, períodos. Né? Então, vai ser períodos de maior restrição, períodos de menor restrição, enfim, a partir de avaliações e dados técnicos, científicos, e que estão exemplificados ou mensurados a partir das chamadas bandeiras. Então, nós vamos ter 11 indicadores. Os indicadores eles
perpassam nos critérios de velocidade de avanço, que apura novos casos, número de internados agudos, número de internados em leitos, estágios da evolução, ou seja, casos em arquivo e os casos encerrados, novos casos, novos números de casos, novos óbitos, e, além disso, também uma análise da capacidade hospitalar, capacidade de leitos, capacidade de UTI, número de respiradores, enfim. Tudo isso vai ser mensurado para que, ao fim e ao cabo, eu tenha, e que cada um desses critérios vai ter uma bandeira própria, para que, conjugados, eu tenha uma bandeira final. Então, eu vou ter, o estado foi dividido entre 7 macro-regiões e 20 regiões. Então, todas elas serão sinalizadas com uma bandeira. Então, a bandeira ela vai de amarela, laranja, vermelha e preta, sendo que a amarela são a de menor restrição, laranja, vermelha e preta a que tem maior restrição. Cada atividade econômica tem regramentos próprios para as suas bandeiras, então o comércio vai ter restrição diferente da construção civil na bandeira amarela, por exemplo, na bandeira laranja, e assim de forma subsequente. Então, considera bandeiras e atividades econômicas. Esse é o risco que vai ser avaliado. E aqui cabe a nós falar um pouco sobre as medidas permanentes, né, que se confundem com aquelas que a gente recomenda para que sejam utilizadas para afastar o nexo de causalidade e para afastar o elemento de culpabilidade por parte do empregador. As restrições, né, as medidas: distanciamento social, né, restrição de circulação, não realização de reuniões presenciais, salvo quando estritamente necessário. Medidas pessoais, como lavar a mão, passar álcool gel, medidas como cobrir a boca ao tossir e espirrar, utilização obrigatória de máscaras. Além disso, no ambiente de trabalho, aí a gente vê que é um decreto municipal que tem muita... Em que pese a Constituição diga que não cabe à prefeitura legislar em matéria trabalhista, nesse caso eu acho pouco provável que haja alguma discussão sobre isso, porque ela está intimamente relacionada com saúde e isso o município tem competência. E o STF já reafirmou a ideia de que, não obstante o governo federal possa editar uma outra norma, quem manda mesmo são os governos federais e os governos municipais. As normas por ele editadas, se mais restritivas, não podem ser relaxadas pelo governo federal. Então, o governo federal estabelece, o governo estadual, a distância mínima de 2 metros. Essa distância mínima de 2 metros ela pode ser reduzida para 1 metro, caso se utilize equipamento EPI, né, o equipamento de proteção individual. Higienização da superfície de toque periódica, né? Higienização dos pisos, paredes e banheiro também periódica, a cada uso, com mínimo de 3 horas. Disponibilização de álcool gel na entrada dos estabelecimentos. É preciso que o distanciamento pessoal seja entre empregados, seja entre empregados e clientes, seja entre clientes. Então, por exemplo, eu também vou ter que ter dentro a partir dos protocolos próprios de cada bandeira, teto de operação, ou seja, número de pessoas que vão poder estar presente dentro do estabelecimento. Então, eu vou ter que talvez restringir o acesso. Ao restringir, eu também vou ter que controlar a não aglomeração no lado de fora, com sinalizações no chão, por exemplo, como medidas permanentes, a limpeza do ar-condicionado. Então, por exemplo, todas essas medidas, ainda que as lojas estejam fechadas, é importante que já haja uma antecipação, que já se propõe, que já se faça a higienização dos ar-condicionados, aquisição de álcool gel, aquisição de máscaras. E é importante que toda e qualquer medida esteja documentada, porque é preciso, sim, atender ao decreto estadual, mas é preciso se preservar em eventuais e possíveis futuras discussões trabalhistas que a empresa venha enfrentar. Então, todas essas medidas aqui, elas vão atender ao decreto estadual e, além disso,
elas vão servir como um escudo das empresas, uma proteção das empresas em eventuais e futuros enfrentamentos judiciais. Além disso, cartazes com instruções, treinamentos aos empregados, então disponibilizar via internet, enfim, ou treinamento e documentar com entrega de EPI, entrega de máscaras, os cartazes visíveis, registros fotográficos desses cartazes, registros fotográficos do ambiente da loja, disponibilização, notas fiscais de aquisição de álcool gel, registro fotográfico de disponibilização de álcool gel, banheiro, higienização dos banheiros, enfim, todas essas medidas sempre documentadas. É preciso manter pelo menos uma janela aberta, e adotar escalas de redução de fluxo de pessoas. Então, assim, a gente já tem a sinalização que, caso haja o retorno, esse retorno ele a gente não vai ser a normalidade. Há que se ter bem presente que é uma nova normalidade futura. Então, o retorno ele vai ser diferente. Vai ser essa que é chamada nova normalidade, que, com todas essas medidas e, além dessas medidas, com uma possível redução do número de clientes e redução de pessoas e trabalhadores. Então, os empregadores já têm que pensar em formas de... E isso é um problema para o comércio, porque pode-se pensar, bom, então vamos estabelecer com mais turnos, vamos ampliar a abertura da loja e trabalhar com mais turnos de funcionamento. O problema é que não adianta ter loja aberta se não tem demanda, não tem fluxo. Não adianta manter a loja aberta às 10 da noite. Eu vou ter que pagar adicional de noturno para empregado, enfim. Às vezes vai ser mais custoso do que manter a loja fechada. Então, isso, as empresas na retomada vão ter que fazer muito cálculo para entender se... de sorte que, assim, não há a menor dúvida de que o retorno das atividades amplia os riscos trabalhistas. Não há dúvida nenhuma. Amplia o risco trabalhista de uma aquisição de uma doença ocupacional e uma responsabilização do empregador. E esses riscos eles podem ser grandes. Por exemplo, se um empregado vier a óbito por conta por conta da Covid, é possível que ele entre com uma ação responsabilizando o seu empregador. A gente viu agora recentemente uma ação contra o Hospital Conceição, já ajuizada no seu trabalho, cobrando uma indenização, não só pelos danos materiais, danos morais, e esse é o maior dano. E, além do ônus, nenhum empregador, obviamente, quer submeter a isso. Então, é preciso tomar todas as cautelas possíveis para evitar esse tipo de passivo. Além disso, como eu disse, tem protocolos específicos para cada bandeira e para cada atividade, que perpassa nas lógicas e na ideia de teto da operação, número de pessoas, modo da operação, horário de funcionamento. Então é possível que os municípios restringam o horário de funcionamento, toda e qualquer restrição de locomoção, e ainda é possível que os municípios imponham, a partir dos protocolos de determinada bandeira, monitoramento da temperatura corporal dos trabalhadores, ou mesmo até testagem dos seus trabalhadores. Então, as empresas que quiserem se acautelar, a gente recomenda que façam rotineiramente o monitoramento da temperatura corporal, porque, constatado algum indício, afasta imediatamente, e isso vai poder ser utilizado futuramente. E a gente não espera que ocorra uma ação trabalhista, mas, como meu papel aqui é de prevenção, a gente precisa trabalhar no risco. Para prevenir, a gente precisa conhecer o risco. A gente não pode simplesmente viver num mundo de Sofia. Não existe risco. Não, o risco existe e ele é exponencial agora no retorno das atividades. Então a gente precisa conhecer o risco para adotar as medidas que possam mitigar ou afastá-lo por completo. Bom, a gente já deu aqui 40 minutos de live. Eu acho que já falei bastante aqui sobre a Covid como doença ocupacional, os riscos, possibilidades, a decisão do Supremo, o decreto. E agora, então, eu vou passar aqui para perguntas que já estejam sendo feitas aqui no nosso live comments, ou comentários ao vivo, no vernáculo nacional.
Cristiane Lobato dá boa tarde, o Arcione eu já falei, o Alexandre Peixoto, Maria Alice, Mari Vieira, Rua Azevedo, o Arcione. No caso do Covid-19, pode ser considerado como doença do trabalho? Olha, Arcione, como eu disse aqui, essa resposta ela vai ser a resposta que muitos advogados dão é que o cliente não gosta de ouvir. Depende. Vai depender do caso concreto. Ela vai... Não significa que no atual cenário jurídico que nunca e nem sempre. O que vai definir se a Covid-19 é uma doença ocupacional? O empregador vai precisar avaliar se aquela doença teve relação ou não com as atividades de trabalho. E se ela tem a relação, ele tem que emitir a CAT. CAT é Comunicação de Acidente de Trabalho. Qual é a questão aqui? A pergunta que se coloca. Eduardo, no fim das contas, emito ou não emito a CAT? Depende. E assim, o que eu posso dizer é, quando o empregador ele emite uma CAT, ele já reconhece aquela doença como ocupacional. Então, como a gente viu, o empregado, aquele primeiro passo, a garantia provisória do emprego já está reconhecida. Ele vai ser responsabilizado pelos danos? Depende da culpa. Mas o primeiro ponto, que era a doença ocupacional, já foi superado. Então, se ele quer discutir aquela doença como ocupacional, o primeiro passo é não emitir a CAT. Mas se não emitir a CAT, ele pode sofrer uma autuação? Pode. Então, o empregado está sobre a espada de Damocles, né? Se ele assina a CAT, ele mitiga o risco de sofrer uma auto de infração, mas ele reconhece como acidente de trabalho e vai automaticamente reconhecer o direito do empregado à garantia provisória do emprego de 1 ano após o retorno. Se ele não emite a CAT, ele não reconhece a prioristicamente, né, a priori, não reconhece de momento, não confessa que esse empregado vai ter a garantia de emprego, mas ele abre o flanco para uma possível autuação por parte dos auditores fiscais do trabalho. Então, aqui, e esse é o ponto, né? Infelizmente, empreender é tomar riscos e administrar riscos. Eu posso mostrar os riscos e indicar caminhos de mitigar os riscos. Agora, o que cada um vai fazer vai depender do apetite de risco. Aquele que quer correr um pouco mais de risco, aquele que não quer correr tanto risco. Aquele que não quer correr tanto risco vai lá e emite a CAT. E aí reconhece já o empregado com a garantia de emprego. E aí depois as de atenção para afastar a culpabilidade. Aquele que não é tão cauteloso, não, eu não vou discutir, não vou reconhecer como CAT, aí talvez corra o risco de uma autuação e pode se defender dessa autuação na Justiça do Trabalho, ou administrativamente, ou até na Justiça do Trabalho. O Rodrigo aqui também dando boa tarde. E o Paulo Cruz, nosso presidente, que governos... Eu não entendi a pergunta aqui, tá só governos estaduais. Enfim, a Maria Alice aqui, Barreto Viana. Vamos fornecer máscaras para todos os funcionários. Demos advertir o funcionário que não, sim, cabe ao empregador. Isso é fundamental, porque depois a gente sabe que o empregado, ele, via de regra, ele tem muita restrição ao uso de EPI, só que esse mesmo empregado que se nega a usar o EPI, depois ele entra com uma ação trabalhista cobrando a empresa por não fornecer o EPI. Então, assim, empresas, tomem todas as precauções, forneçam, é obrigação do empregador, não só fornecer, como fiscalizar a utilização, e não só a utilização, a correta utilização. Então, se o empregador tiver com a máscara no queixo, por exemplo, é caso de advertência. Essa advertência por escrito, depois pode se servir num processo judicial para dizer, olha aqui, eu, empresa, usei todas, comprei máscara, tive um custo, e não só exigi o uso, como não só forneci, como exigi o uso. Está aqui a prova de uma advertência ao meu empregado que foi flagrado sem a utilização ou com a utilização
inadequada. Então, Maria Alice, sem dúvida, não só pode, como deve advertir os empregados. Bom, pessoal, eu acho que eu não sei aqui, na verdade, eu fiz uma live muito parecida com essa, a gente ainda não tinha o decreto, pelo Secov e pelo Sulpeto, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis, e o número de perguntas também foi pequeno. Eu fico muito na dúvida quando o número das duas, uma. Ou a live ela foi muito esclarecedora e não gerou dúvida nenhuma, ou é tão confuso que sequer se sabe como formular alguma pergunta. Eu ainda fico, talvez, na segunda, porque imagino, se nós, advogados trabalhistas, às vezes a gente fica também confuso, e esse é um problema, né? Porque a gente vive um ambiente de que os empregadores eles vão retornar às atividades com muito risco e num ambiente de insegurança jurídica. Então, assim, qual é a nossa medida principal? Quem puder vai seguir, aquela lógica vai se manter. Quem puder, fique em casa. Ou seja, quem puder fazer com que os seus trabalhadores trabalhem à distância, nas atividades administrativas, quando for possível o teletrabalho, não há a menor dúvida que é isso que tem que ser feito. Por exemplo, no nosso escritório, 99% dos empregados estão trabalhando de casa. Exatamente para evitar risco de contaminação e o risco de que essa doença seja reconhecida como doença ocupacional. É claro que no comércio a gente sabe que, pela questão operacional, isso não, no grande contingente de trabalhadores, isso não é possível. Né? Mas onde é possível, essa medida é a primeira a ser adotada. Há grupos de risco. O Arcione fala, ser empreendedor no Brasil é muito... Não há dúvida. Vale mais a pena... sempre é um herói. O empreendedor no Brasil é um herói. É risco sobre risco. Uma pergunta que normalmente me fazem, e o grupo de risco, o que eu faço, Eduardo? Eu afasto ou não? Olha, não há obrigação de afastamento, mas há uma recomendação. Por que se afasta? Porque se eu tenho, como eu disse, o empregador ele tem um risco de sofrer uma ação para cobrar indenização por danos causados por uma conta de uma doença aos trabalhadores. O grupo de risco, ele assim na verdade o grupo, todo mundo tem o mesmo nível de possibilidade de contaminação, jovens, velhos, adultos. O grupo de risco não está relacionado à letalidade. Então, esses são os trabalhadores, as pessoas, enfim, os trabalhadores mais suscetíveis ao óbito. Isso significa que, e como o dano o maior dano possível causado ao empregado é o óbito, esse é o dano que esse ressarcimento seria o maior ressarcimento por parte do empregador. Então, assim, o empregador que está submetendo pessoas de grupo de risco ao trabalho, ele está correndo o risco de que esse empregado venha adquirir uma doença, a Covid-19, e venha, infelizmente, ao óbito, e ele está correndo o risco de ser cobrado na Justiça do Trabalho por isso. Então, o recomendável é o afastamento. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que operacionalmente isso talvez não seja possível. Né? Por isso que é importante, e quando se avizinha, e essas previsões de que isso não vai ficar em 90... O governo federal deu as duas medidas, a MP 936 e 927, com prazo de 90 dias. Isso provavelmente vai ser muito pouco. Vai ser preciso novas ferramentas de suspensão dos contratos de trabalho ou de redução do contrato de trabalho, além de outras ferramentas de ordem tributária, para evitar o encerramento da atividade produtiva e evitar demissões. Eu estou absolutamente convicto que isso vai ser necessário e também de que os sindicatos, tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos de empregados, terão um papel fundamental para estabelecer condições de trabalho diferentes, adaptáveis a essa nova realidade econômica que se avizinha, que infelizmente se avizinha. Infelizmente, a perspectiva ela é de uma retomada, mas uma retomada
como dito pelo decreto, né, um distanciamento, uma retomada controlada, né, uma retomada bastante mitigada, e pelo que se ouve, no mínimo até o final do ano, essa normalidade a normalidade normal não vai voltar, vai ser uma normalidade diferente, né? Bom, pessoal, então eu agradeço aqui mais uma vez a audiência de todos, né? Aqui, a audiência participativa e bastante qualificada dos nossos dirigentes, Arcione Piva, de novo, meu querido amigo presidente Paulo Cruz, e todos associados ao Sindicato de Lojas. Então, eu me despeço aqui, me colocando à disposição. O Sindicato de Lojas ele tem um serviço de consultoria disponível a todos os associados. Eu recebo diuturnamente aqui consultas pelo telefone, por e-mail, enfim. A gente está com um canal aberto porque a gente sabe que, como dito aqui pelo Arcione, ser empreendedor no Brasil é muito complicado e o papel do Sindicato de Lojas aqui é dar o apoio. Não só o apoio jurídico, né, para que a gente reconheça os riscos e que a gente possa retomar as nossas atividades mediante o menor risco. A gente sabe que mitigar completamente vai ser impossível, mas o Sindicato de Lojas aqui está ao lado dos lojistas para que essa retomada ela ocorra com o menor nível de risco possível. Então, eu mais uma vez agradeço a audiência de todos e, como sempre, né, que infelizmente a gente vai ter que seguir ainda nesse distanciamento e quem puder acaba ficando em casa e quem não puder trabalhe com os cuidados necessários. Muito obrigado.